Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem forte, tirada de um sermão, que fala sobre aquela diferença que às vezes existe, sabe? Entre a imagem que a gente passa para os outros e a nossa realidade, dentro de casa. É uma daquelas narrativas que nos faz parar e pensar. Pesado, né? Guarda essa frase. Ela parece fora de contexto agora, mas é o ponto central de toda a história. No final, tudo vai fazer sentido. Vamos entender como as coisas chegaram a esse extremo. Bom, vamos lá. A história começa com uma mulher que, na visão do pastor dela, não era só uma boa pessoa, ela era um verdadeiro anjo na igreja. A dedicação dela parecia, assim, à primeira vista, algo do outro mundo. Olha só o nível de comprometimento. Ela limpava, cuidava do som, dos microfones, sabia fazer tudo. E o mais importante, ela estava sempre lá, em todos os cultos, em todos os eventos. Era a imagem da serva perfeita, aquela guerreira que todo mundo na comunidade admirava. E aí, a bomba! Um belo dia, essa mulher, ex-exemplo para todo mundo, procura o pastor e diz que vai largar tudo, que vai deixar o marido. De repente, ficou claro que a vida dela em casa era o completo oposto da vida na igreja. E aqui a gente vê o choque de realidade. Para ela, o marido era um demônio e a casa uma guerra. Já o pastor não entendia. Como assim um homem ia largar uma santa de Deus, uma mulher tão dedicada? A primeira reação dele, claro, foi ficar do lado dela. Então, convencido de que ela era a vítima da história, o pastor resolveu agir. Ele juntou um grupo de oração e marcou uma visita na casa dela. A ideia era apoiá-la, entrar na guerra junto com ela para ajudá-la a vencer. O grupo chegou lá pelas 10h30, 11 da manhã, uma hora que parecia razoável, já que ela tinha filhos pequenos. E foi aí que a realidade começou a dar as caras. A mulher só foi acordar e aparecer na janela àquela hora. A descrição do pastor nesse momento é muito crua. O cabelo todo bagunçado, a cara de sono. A imagem era tão diferente daquela mulher sempre arrumada da igreja que a primeira impressão dele foi de choque total. E quando eles entraram, o choque só aumentou. O cenário era desolador. Uma pilha de panelas sujas que parecia uma torre, roupa jogada por todo o canto, uma sujeira geral. E, o que é pior, duas crianças pequenas correndo pela casa, sujas e com o cabelo todo despenteado. Esse momento chega a ser irônico. Revela o tamanho da surpresa e até do nojo do pastor. Quando ela ofereceu um café feito naquela cozinha, a resposta dele foi instintiva. Inventou um jejum na hora para não ter que aceitar. Aquela visita mudou completamente a perspectiva. O estado da casa fez o pastor repensar toda a situação. Aquela história simples da esposa santa contra um marido demónio começou a desmoronar. E essa foi a pergunta que ficou na cabeça do pastor. Será que o problema era uma pessoa? Ou será que era o próprio ambiente? O caos, a sujeira, a negligência? O foco da análise mudou completamente. E aqui vem o ponto crucial da história. O pastor foi direto, confrontou-a com uma verdade bem dura. Ele disse que para um homem encarar aquele ambiente todo dia, só mesmo estando bêbado, que nenhum homem em sã consciência aguentaria viver naquele caos. A bebida do marido, então, não era a causa do problema, mas um sintoma, uma fuga. A partir dessa história, o pastor tira uma lição muito maior. A questão vai além de ter uma casa limpa ou suja, tem a ver com o jeito que o nosso cuidado com a família reflete ou não a nossa fé. É nesse conceito que o pastor se baseia. A ideia é simples. Ações falam muito mais alto que palavras. Uma casa bem cuidada, uma vida em ordem, é um testemunho muito mais poderoso do que qualquer discurso, principalmente para quem vive com a gente. E essa citação bíblica, usada no sermão, amarra tudo. Cuidar da própria família não é uma tarefa secundária, é algo central, uma expressão da fé. Negligenciar essa responsabilidade é como negar os próprios valores que se diz ter. E para deixar a lição ainda mais prática, o pastor conta sobre duas casas que ele conhecia, dois exemplos opostos. E isso mostra que cuidado e bom testemunho não tem nada a ver com dinheiro. Primeiro, o exemplo negativo, uma pessoa que tem uma casa linda, que parece um museu por dentro. Mas aí o quintal está largado, cheio de mato, os cachorros mal cuidados. Isso mostra uma falta de atenção genuína. A aparência de dentro não combina com o descaso de fora.
E em total contraste, ele fala da irmã Eva. A casa dela era um barraquinho humilde, sem luxo nenhum, mas as panelas dela brilhavam de tão limpas. A casa era aconchegante, os filhos impecáveis. O lar simples dela era um testemunho muito mais forte do que a casa-museu. E o conselho final é muito prático. Não precisa ser rico. Passar uma cal na parede, limpar o fogão, mesmo que seja velho, cuidar dos móveis, manter os filhos limpos e bem alimentados. E, o principal, a prioridade é a família. São passos simples que qualquer um pode dar. No fim das contas, a mensagem é essa: zelo, cuidado, ser um bom exemplo. Isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com dedicação, com amor, com saber quais são as prioridades. É possível ser exemplar num barraco e negligente numa mansão. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Essa história toda nos força a pensar. A pessoa que o mundo vê na igreja, no trabalho, na rua, é a mesma que vive dentro de casa? Porque o nosso maior testemunho, o mais verdadeiro, começa onde ninguém mais está vendo,